Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta quarta-feira, dia 23 de agosto de 2023, sejam todos bem-vindos. Quero começar mandando um abraço para o meu querido amigo Júlio César, que é membro deste canal há um ano já. E hoje o Júlio César faz aniversário. Então vai aqui meu forte abraço, querido amigo, feliz aniversário. E Deus te abençoe. Shalom. Bem, meus amigos, ontem eu falei de um partido da Tailândia que pretende fazer um teste com a moeda digital única e também de quebra a cidade 15 minutos, porque a moeda digital única será programada para gastar o montante do cliente bancário em determinado tempo, ou 6 meses, o prazo de validade do dinheiro para ser gasto, mas também dentro de um perímetro controlado pelo software, que significará a própria moeda ou dinheiro digital. Está no vídeo de ontem, isso lá na Tailândia. Hoje o assunto é Austrália, pois é, lá na Austrália, ao que tudo indica, a lei da mordaça chegará de forma bem pesada. Bem, quero lembrar aos amigos que eu sou do tempo em que notícias nos chegavam através dos telejornais, ou então do rádio, ou a notícia impressa, jornais e revistas. O problema era que naquele tempo, todas as notícias dadas num canal de televisão, por exemplo, num telejornal, se repetiam em outros canais, tal qual fora dada pelo primeiro. E assim era na rádio também. E quando você ia para o jornal, via a mesma notícia, só que escrita, quem sabe com mais detalhes. As notícias eram as mesmas em todos os veículos de comunicação. A única diferença era a qualidade de um veículo para o outro. E também os apresentadores da notícia, aqueles da nossa preferência, contra outros que normalmente desprezávamos. Mas o conteúdo noticioso era sempre igual. Pois é. Depois veio a internet, ou melhor, veio o celular, quando cada um podia levar no bolso uma câmera e muitas ideias, e divulgá-la através de plataformas como o YouTube, que estava recém começando. E aí começou também a outra versão dos fatos, que não mais a oficial. Bem, acontece que muita gente tem saudade da informação oficial, aquela que era dada pelos grandes veículos de comunicação e ponto final. E essa saudade é muito intensa lá na Austrália, por exemplo. Vejam o que disse o Post Ativista hoje, matéria de hoje, publicada hoje. Novas leis foram propostas pelo governo australiano para reprimir a desinformação e a mentira. Isso atraiu intensa crítica por seu potencial de restringir a liberdade de expressão e a dissidência política. De acordo com o projeto de lei, a Autoridade Australiana de Comunicações e Mídia, ACMA, ganhará poderes regulatórios expandidos consideráveis para combater desinformação e mentira, ou fake news, que a ACMA diz representar uma ameaça à segurança e ao bem-estar dos australianos, bem como a nossa democracia, sociedade, economia, etc. e tal. Aquele discurso que todos nós bem conhecemos hoje. Diz a matéria, as plataformas digitais serão necessárias para compartilhar informações com a ACMA, sob demanda e para implementar sistemas e processos mais fortes para lidar com desinformação e fake news. Ou seja, as plataformas precisam então passar para esse órgão do governo todo o conteúdo noticioso postado nas suas, ou melhor, publicado nessas plataformas. Isso parece bastante, digamos assim, familiar para nós outros, não é mesmo? Pois é. Diz também o texto que a ACMA terá poderes para criar e aplicar códigos digitais com um conjunto graduado de ferramentas, incluindo avisos de infração,
instruções corretivas, liminares e penalidades civis, com multas, de até $550 mil australianos para pessoas físicas e $2.750.000 australianos para pessoas jurídicas. Penalidades criminais, incluindo prisão, podem ser aplicadas em casos extremos. Bem, aí se a mentira for muito grande, o caboclo corre o risco de parar no chilindró também. Tem mais. De forma controversa, o governo está isento das leis propostas, assim como os meios de comunicação profissionais, o que significa que a ACMA não obrigará as plataformas a policiar a desinformação e a fake news disseminadas pelo governo oficial ou por fontes de notícias autorizadas. Aquelas com muita credibilidade, não é mesmo? Pois é. Então, a perseguição recairá apenas para um indivíduo que, como eu, por exemplo, vem aqui todos os dias dizer mais ou menos o que está acontecendo pelo mundo, porque eu também tenho me autocensurado, e muito, claro, porque os tempos são bicudos, então eu digo mais ou menos. Mas é isso. O governo poderá dizer o que quiser e as plataformas não deverão verificar a veracidade do conteúdo da informação passada pelo governo, nem por redes ou corporações midiáticas consideradas oficiais, por assim dizer, com muita credibilidade, etc. e tal. Eles poderão dizer o que bem entenderem. Como o governo e os meios de comunicação profissionais foram e continuam sendo uma fonte primária de desinformação e fake news online, não está claro se as leis propostas reduzirão significativamente a desinformação e a mentira online. Em vez disso, a legislação permitirá a proliferação de narrativas oficiais, sejam verdadeiras, falsas ou enganosas, ao mesmo tempo em que anulará a oportunidade de competição de narrativas dissidentes. Então, por exemplo, se um órgão oficial ou uma agência de notícias credenciadas disser que não houve nenhum obstáculo ao combate aos incêndios lá em Maui, por exemplo, essa é a versão oficial. E se um Zé Mané qualquer que tiver um canarzinho no YouTube disser, opa, peraí, eu tenho informações que dizem que... Não pode, você não pode. Isso é uma dissidência não permitida. Pague sua multa e não fale mais nada, porque senão o chilindró pode estar de braços abertos ali a esperar. Pois é. Algumas plataformas já fazem isso, este controle interno à desinformação lá na Austrália. O YouTube, por exemplo, removeu recentemente um vídeo de um discurso inaugural de John Rudick ao Parlamento de New South Wales, alegando que continha desinformação médica, etc, etc, etc. Eu também não posso expor muito o conteúdo aqui do que disse, ou melhor, pelo qual foi condenado o autor do discurso pela plataforma. Eu não posso entrar muito nesse detalhe. Pois é, então a plataforma ela passará a ser um censor para ficar de bem com a ACMA, que por sua vez define quem está autorizado a dar notícias e quem não. Se a plataforma não fizer isso, bem, aí... Então parece que o cerco se fechou mesmo, não é? Mas isso é só lá na Austrália, fiquem tranquilos, ok? Isso é apenas na Austrália. Tem uma informação aqui, essa é importante também, não sei se devo dar, se posso dar ou não. Mas aqui tem um tweet
de Natalie Winters, que diz o seguinte: o governo federal, o governo Biden, isso lá na América, já começou a comprar equipamentos Covid-19 e a contratar consultores para fazer cumprir os protocolos de segurança da primeira da era pandêmica, da primeira onda. Mas também fiquem tranquilos que isso é só lá nos Estados Unidos. Pois é, para terminar, discurso de Vladimir Putin durante a reunião do BRICS. Putin não está na África do Sul. Ele fez um discurso por teleconferência e disse, entre outras coisas, somos contra qualquer hegemonia, isso falando para o BRICS. A exclusividade promovida por alguns países e com base nesse postulado a nova política, a política do neocolonialismo, também somos contra. Putin reiterou que a intenção de vários países de preservar a sua hegemonia causou uma grave crise na Ucrânia. Ele disse: as nossas ações na Ucrânia são ditadas por uma coisa: por fim à guerra que foi desencadeada pelo Ocidente e pelos seus satélites na Ucrânia contra as pessoas que vivem no Donbass, declarou ele. No marco de seu discurso, diz o RT News, o presidente russo destacou que o bloco trata da solução das questões mais urgentes da agenda global e defende a formação de uma ordem mundial justa, baseada no direito internacional. Preocupante porque os dois lados aqui, Ocidente e Oriente, no fim das contas, acabam tendo o mesmo discurso. É preciso uma ordem mundial. Um diz justa, o outro diz mais do que justa, mas no final das contas é a mesma coisa. Daí porque um presidente sul-americano também disse ontem, falou mais ou menos nesses termos: é preciso uma espécie de governo mundial para resolver esses problemas que a ONU, coitada, já nem pode mais. Pois é. Tcharanã. Quando eu digo que não existe mocinho nesse bang-bang, muita gente torce o nariz. Pois é. Ah, tem mais uma notícia, essa é importante porque vem se somar a tantas outras que eu dei no ano passado. Essa foi publicada hoje no Natural News. Diz o seguinte: outra fábrica de fertilizantes da American Plant Food Corporation no Texas foi queimada até virar um torrão. A fábrica de fertilizantes, que a mídia local afirma ser vital para a comunidade de Austin, Texas, foi totalmente queimada, tornando-se a mais recente de uma longa linha de negócios relacionados a alimentos que misteriosamente pegaram fogo e entraram em colapso em uma pilha ruinosa nos últimos 2 anos. A American Plant Food Corporation, em Bartlett, Texas, perto da Round Rock, pegou fogo supostamente por volta das 20h30 do dia 20 de agosto, quando o Corpo de Bombeiros e voluntários da cidade recebeu uma ligação para apagá-lo. De acordo com o chefe dos bombeiros, as equipes chegaram ao local e encontraram a instalação totalmente envolvida pelas chamas. O incêndio foi tão grave que o Corpo de Bombeiros e voluntários de Bartlett procurou a ajuda de vários outros departamentos nas áreas vizinhas, mas não conseguiram salvar nada da planta. Bem, a matéria do Natural News termina perguntando se a América sobreviverá ao ataque contínuo liderado pelo governo à infraestrutura alimentar americana. A pergunta se justifica dentro do contexto informativo do Natural News, porque esta vem replicando todas as falas de John Kerry, enviado especial americano para o clima, que tem dito sistematicamente que esse hábito, esse horrível hábito humano de comer carne, cereais, enfim, proteínas, vegetais, legumes, isso tem que acabar, porque é isso que está provocando o desastre climático no planeta. Por conta desse mau hábito alimentar humano, existem muitas fazendas, e essas fazendas
são responsáveis por 30% de todos os gases tóxicos que estão colocando o clima em colapso. Daí é preciso criar um novo hábito alimentar, como, por exemplo, insetos, vai saber o quê, né? Ou então pastas sintéticas, essas fábricas que Bill Gates também está investindo os tubos, não é mesmo? Comida artificial, sabe-se lá o quê. Então fica essa relação, será que essas plantas de processamento de alimentos têm a ver com digamos, a ideia salvífica para o planeta de John Kerry e outros bambas do globalismo? São perguntas, não é mesmo? Perguntas que não querem calar. Enquanto isso, o fogo continua comendo parelho, como se diz aqui no interior. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se não gostou, deixe seu dislike. E considere fazer como o Júlio fez há um ano atrás. Tornar-se membro desse canal. A membresia é baratinha. A mais barata é R$ 2,99 por mês. No preço de uma garrafinha d'água. Não mais que isso. É baratinho, mas você nos ajuda a continuar aqui na plataforma tornando-se membro. Dado o recado, ademã, que eu vou em frente.